Para você que nos acompanha nas nossas redes, hoje eu tenho o prazer de conversar com o professor Horácio, nosso companheiro de solidariedade, está aqui com a gente, candidato a deputado estadual. Anota o número dele aí, como eu sempre falo para você anotar o nosso, 77151, anota o dele, 7789, professor Horácio, deputado federal. Tudo bem, professor? Tudo, Henry, muito obrigado aí. Gostou do início? Tá bom assim? Excelente. Então tá bom. Eu que agradeço essa deferência, o fato de você ter vindo aqui para a gente poder bater um papo, para a gente poder conversar, para que a gente possa trocar ideias, principalmente sobre a inclusão. Ao longo desses últimos 30 anos, eu realmente tenho me deparado com alguns problemas de inclusão que eu acho extremamente pertinente em época de campanha, a gente poder colocar isso para os nossos seguidores, para as pessoas que estão nos acompanhando nas redes sociais ou mesmo nas ruas, aonde a gente tem estado. Então vamos lá aí bater um bate-papo, vamos conversar um pouquinho sobre o processo de inclusão e como cada um de nós vê e procurará sugerir e tentar efetivamente a melhoria das condições daquele que não tem as mesmas condições das pessoas consideradas normais. Legal, professor, então já para a gente começar, e é uma pergunta que eu venho fazendo para todos os políticos, perguntei inclusive para um candidato a presidente da República, como é que o senhor vê a situação da pessoa com deficiência no Brasil quando a gente fala no quesito educação e inclusão na educação? Henry, nos últimos 30 anos eu venho trabalhando com a educação superior. Dentro das universidades, o problema começa na sala de aula. Por quê? Porque os professores das academias, de um modo geral, eles não estão preparados para trabalhar com o profissional que adentra a universidade e que não tem as chamadas condições normais. Nós não sofremos nenhum tipo de treinamento, nossas adequações físicas, elas são sofríveis, né? O mínimo que um deficiente precisaria seria de rampa ou elevador para poder ter acesso ao andar superior ou, como é que se diz, um quadro específico, um tradutor de libras, fosse o que fosse, nós não dispomos, Henry. Então, quando a gente fala educação superior e, ao mesmo tempo, deficiência, nós nos deparamos com um problema que precisa de uma análise mais primorosa, precisa de profissionais, e aí eu te parabenizo justamente porque você, por ter essa deficiência, sei que está preparado para poder justamente encaminhar propostas de solução, e precisa haver uma conscientização da academia, das universidades no tocante pessoas e suas deficiências. Então, a gente já vai voltar nesse assunto, mas o senhor pegou num ponto que me incomoda bastante, sabe, professor, que é a gente acompanhar, por exemplo, as sessões na Assembleia, na Câmara de Deputados, ou de repente, é simples, né? É só você clicar lá no YouTube, você já vai ver as sessões acontecendo. E não é brincadeira minha, para você que está nos acompanhando, né? Não é brincadeira minha, tem deputado que dorme na sessão. Você acredita nisso? Tem deputado que dorme na sessão, deputado que fica conversando com o coleguinha. O senhor brigou tanto com os alunos, será que não tem um professor para brigar com os coleguinhas lá que ficam conversando na Câmara, na Assembleia? Por quê? Porque eles não estão nem aí com o que estão fazendo. O povo colocou eles lá e eles não respondem para o povo. Queria ver como é que o senhor entende isso, né? Porque o voto, sim ou não, ali é muito importante, né, professor? Sim, com toda certeza. Com relação ao dormir em sessão, isso não é um privilégio apenas e tão somente daquele que está nas câmaras federais e estaduais. Em reuniões de conselho, nós temos sim pessoas, né, que conseguem dar um cochilo em plena sessão. Então eu realmente acho isso uma coisa lamentável. Descaso, né? É um descaso, porque a partir do momento que você está num cargo, é porque alguém está confiando no teu trabalho. E se você está dormindo, é porque efetivamente você não está desempenhando a contento aquilo que as pessoas acreditam que você deveria estar fazendo. Perfeito. Então, nesse aspecto, eu acho que você tem razão. Nós precisamos ter um crivo, nós precisamos de um processo de seletivo um pouco mais aprimorado. Chega dos mesmos nomes que são vazios na sua grande maioria e que não trazem aportes diferentes.
Por exemplo, a sua candidatura, Henry, eu enxergo uma candidatura extremamente importante no atual momento da história paranaense. Eu acredito sim que nós tenhamos que ter deputados estaduais e mesmo os federais com deficiência para que eles, sensíveis do problema que ocorre junto a esses deficientes, possam propor de uma maneira sensata a solução ou pelo menos o estudo de viabilidade para início do equacionamento e solução de problemas. Eu acredito que essa nossa conversa aqui, e eu topei muito, para você que está nos acompanhando, topei muito vir fazer essa conversa com o professor, porque a gente tem propostas que caminham juntas, né? A educação, vem aí o novo ensino médio, a gente precisa falar sobre capacitação dos professores para trabalhar com a pessoa com deficiência, vem aí a aprendizagem está fazendo um papel muito importante, né, professor? Onde você dá a possibilidade do jovem de 14 a 24 anos sem deficiência e da pessoa com deficiência sem limites de idade de se preparar para o mercado de trabalho e ter o primeiro emprego. Então acho que tudo isso casa, por isso que eu topei no convite aqui do pessoal do nosso partido, do Solidariedade, bater esse papo com o professor Horácio, porque a gente caminha junto com o pensamento, né? Com toda certeza, Henry. Então vamos falar um pouquinho sobre a motivação profissional dos nossos colegas professores. Em qualquer nível da educação, quer seja no primário, no nível mais baixo, no secundário ou mesmo a educação superior, o maior problema da educação hoje reside no fato do incentivo profissional. O professor, de um modo geral, ele é visto como uma pessoa secundária no processo constituinte de uma sociedade, quando, a bem da verdade, é através do professor que você fortalece uma sociedade. Isso se sente, na sua grande maioria, pelo incentivo salarial. Em todos os níveis da educação, o que acontece? O professor, ele não tem reconhecimento pelo seu trabalho. O professor não tem incentivo profissional para que ele possa crescer e se aprimorar. Dentro das universidades, um grande incentivo, em torno de 150% do salário de um professor, se dá devido à sua formação ou qualificação profissional. Mas uma vez que ele tem atingido aquilo ali, ele não faz mais absolutamente nada. Mas não é porque ele não queira fazer, é porque ele não tem um incentivo profissional para poder fazer. Os nossos laboratórios estão sucateados, os grupos de pesquisas não encontram incentivo, uma bolsa a nível de informação. Uma bolsa nível de mestrado é de R$ 1.200, uma bolsa de doutorado, nós estamos falando de R$ 2.480. Para as cabeças pensantes do nosso país, eu digo para vocês, isso é um assinte à ciência e à tecnologia. E além disso, obviamente, temos os cortes constantes que são feitos em cima da educação. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos pensar a educação como um todo, ou repensar a educação como um todo. O que o jovem espera, na medida em que o jovem hoje em dia tem como professor o próprio Google, né, Henry? Porque você sabe que quando ele tem uma dor de cabeça, ele procura no Google como solucionar. Se ele tem um projeto de universidade ou um projeto de escola de segundo grau para fazer, ele entra no Google. O Google substituiu a antiga Barça. Sim. Não sei se você lembra da antiga Lembro, Barça. peguei o finalzinho dela. Das enciclopédias Larousse, que nós, o pessoal da minha época, íamos para as bibliotecas, sentávamos e pesquisávamos ali. Hoje, nós temos o Google, que responde a 99% do questionamento. Mas qual é a origem daquela informação aí? Da onde vem aquela informação? Como é que eu posso saber se aquela informação, é confiável? Ela é confiável. Exato. Então, o tema educação é óbvio, ele é bastante extenso, ele é bastante complexo e demanda, obviamente, análises pontuais para que a gente possa, tanto você com a pauta da educação, quanto eu com a pauta da educação, possamos alinhar o discurso para que nós possamos pegar nichos de educação para que possamos trabalhar juntos. Eu digo que a gente, se a gente, dependendo de você que nos assiste, né, a gente precisa de você para que eu possa estar na Assembleia Legislativa, o professor Horácio na Câmara Federal e a gente juntos fazer um Paraná muito mais forte quando se fala em educação, quando se fala em aprendizagem. Por isso eu peço o seu voto para o deputado federal
Professor Horácio, 7789, agora eu vou testar a memória dele, vamos ver? Professor Henry, o 77151. Henry Xavier 77151, muito bem, professor, obrigado. E a gente eu que agradeço, volta com mais conversas, né, tá professor? Certo, com toda certeza. Um grande abraço, foi um prazer. Obrigado a todos.